Bom dia pessoal. Bom dia. O pessoal, ó, deixa eu só falar uma coisa, né? Alguns de vocês já têm o nome aí salvo, né? O nome, a série já colocaram aí. Então, quando entra, já aparece o nome. Só que tem alguns que não tem e que dá lá o bom dia e acaba não colocando o nome e a série, tá? Aí na hora que eu pego o chat, porque o chat fica gravado, que eu vou, através do chat, eu vou fazer a chamada, eu não consigo identificar quem é. Então, quem não está com o nome gravado, eu vejo aqui que nos sextos anos, acho que a maioria está. Eu acho que foi no sétimo. Bom dia, Arielle. Eu acho que foi no sétimo, mas que eu estou tendo problema. Mas alguém aqui do sexto ano que não tiver o nome aqui, ó, quando já entra aqui no chat, a maioria já tem aqui, que eu estou vendo, quase todo mundo. Acho que todo mundo que está entrando já tem o nome aqui salvo, né? Que vocês já sabem. Bom dia, Gustavo. Mas quem não tiver, tá? Entrar com o celular do pai, da mãe, né? Ou um celular que não tenha colocado o nome, coloca para mim, tá? Porque senão acaba ficando com falta, tá? A maioria aqui de vocês que eu tô vendo está já com o nome, tá? Porque senão acaba ficando com falta. Porque aí lá no chat aparece só lá o nome do telefone, a pessoa não interagiu, ele não está conseguindo entrar, pede para ele ir tentando. Aquele dia acho que deu o mesmo problema, foi com ele, e ele depois entrou. Não, Sara, aqui não tá chovendo, não. É onde você mora, tá? Aqui tá um solzinho meio ardidinho. Pode ser que chova mais tarde. Então alguém pede pro Caio e tentando aí até ele conseguir. Se for a senha tudo minúscula, tá? Pede para ele verificar lá certinho o se não tá. Bom dia, Ana. Se não está para a tecla, né, fixa lá do teclado. Ó, quem entrou aqui, ó, que tá com iPhone, para mim tá aparecendo iPhone. Colocou o nome já? Não, não precisa mudar. Então, na hora que ela entra, ela tem que colocar o nome dela, tá bom, Maria Eduarda? Eu não vi se você colocou, porque foi subindo tudo muito rápido, tá? Quem não consegue mudar, não precisa, tá? Só que na hora que entrar, ela colocou aqui já, tá? É que eu não vi, tá, Maria Eduarda? Desculpa. É porque foi subindo tudo muito rápido. Bom dia, Ara. Bom dia, pessoal. Para quem eu não dei bom dia, hoje vocês foram aí subindo rapidamente. Oi, Aquiles. Que dia vai ser o quê? Bom dia, Maria Alice. Ah, a prova do livro ainda não sei, tá? Porque eu não sei se foi aqui ou se foi no sétimo ano, na aula passada que eu expliquei, porque eles vão ainda passar o calendário da P1, né? E a prova do livro é depois da P1, é entre a P1 e a P2, né? Aquele intervalinho que tem. Então, primeiro precisa ser passado o calendário da P1, né? E logo em seguida eles já passam para mim o dia da prova do livro, tá? Mas já vão lendo aí, tá? Quem já tem o livro, quem não tem, providencie. Oi, Nicolas, pode escrever aí. Por nada, Aquiles. Não achou?
Você tentou ir lá na. Você tentou pela internet? Então, tenta. Sabe onde é a Livraria Sofia? Ali no Calçadão? Fica ali no Calçadão. Isso, na Sofia tem. Se não tiver, ela encomenda, tá? E tem também o Armazém Cultural, que é ali na Rua Anchieta, descendo a Rua Anchieta, ali descendo a farmácia. Porque eu passo as listas para elas, para a Helena e para a Tereza, que são as donas. Então, conforme vão pedindo, elas vão encomendando. Ah, tá, Helena, beleza. Lá na Sofia, né? Isso lá é uma ótima, eu adoro. Eu vou lá, eu fico perdidinho. Primeiro que tem um cheiro muito bom, né? Lá. E, e você acha tudo lá, eu adoro. Eu vou lá, eu fico perdido, no meio de tanto livro. Denilson, ainda não sei, tá? Eles têm que passar o calendário para mim ainda. Primeiro eles passam da P1, depois da prova do livro. Tá? Então primeiro vocês vão fazer a P1, depois vem a prova do livro. Ok? Vamos começar então, pessoal. Tá faltando aí bastante gente, né? Como sempre. Ótimo, então já comecem a ler. O livro é bem legalzinho. Certo? Eu vou fechar aqui então o chat e vou começar, ok? Oi, Sara, fala. O que que você acha? Arielle, acho que caiu. Não ativou o som? Como assim? Ah, não está conseguindo me ouvir. Tenta, a pessoa que não está me ouvindo, tenta, sai e entra de novo. Uma vez deu certo, alguém estava com problema, não sei se foi aqui na sala de vocês. Ah, não quer me ouvir? Ai, que pena. Ou se o problema realmente com áudio, é só sair e entrar de novamente. Tá bom, Nicolas, dá uma passadinha lá que ela tem sim. Se ela não tiver, ela encomenda para você. Então vamos lá, eu vou fechar aqui, tá bom? O conteúdo de hoje, pessoal, é bem curtinho, tá? Eu creio até que vai dar para a gente fazer todos os exercícios aqui durante a aula, tá? Na aula passada, nós falamos sobre linguagem falada e linguagem escrita, né? Que normalmente ah, as pessoas, né? Algumas pessoas, alguns gramáticos, né? Alguns estudiosos dizem que a linguagem escrita é mais importante do que a falada, porque na linguagem escrita, né? É, eu não posso usar a linguagem informal, né? A linguagem informal é aquela linguagem que a gente usa no nosso cotidiano, com pessoas que nós temos maior intimidade, né? Que a gente não segue à risca todos os parâmetros da gramática, certo? E nós falamos que é errado, né? Isso, porque dependendo com quem eu vou falar ou dependendo para quem eu vou escrever, eu posso usar a linguagem formal nas duas, tanto na falada quanto na escrita, certo? Se eu vou falar, lembro, tinha um exemplo, com o diretor de uma escola, se eu vou falar com, né, vamos supor, eu trabalho numa empresa, eu vou falar com o meu chefe,
né, com o meu gerente lá no banco, aquela coisa, uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, eu vou usar, né, falando a língua falada, eu vou usar uma linguagem formal, certo? Agora, se eu vou falar com um amigo, com um colega, com um parente, uma pessoa que eu tenho ali uma intimidade, eu vou usar a linguagem formal. Assim como na linguagem escrita também, tá? Na linguagem escrita, se eu vou escrever, mandar um e-mail, escrever um documento, um ofício, alguma coisa assim, né, para alguém que eu não tenho uma intimidade, dependendo dessa pessoa, eu vou ter que usar a linguagem formal. Se eu vou mandar para um amigo, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, né, um bilhete, uma carta, né, vamos supor, não se usa, né? Era tão bom, eu lembro quando, na minha adolescência, eu tenho uma amiga que ela mora em Santo André, a gente se correspondia através de cartas. Tinha na época já e-mail, mas a gente achava tão bacana escrever, hoje ninguém mais faz isso. Mas se é um amigo que eu tenho intimidade, eu vou usar uma linguagem informal, tá? Então lembra, dependendo da minha situação comunicativa, eu vou usar a linguagem formal ou informal, seja na língua falada ou na língua escrita, ok? Aí entra aqui, né? Todo mundo aqui já está o slide, né? Então espero que já tenham aberto aí a apostila de vocês, ok? Na página aí 38, é uma página só. É um assunto bem curtinho hoje, ok? Que falava sobre preconceito linguístico, né? E acontece muito isso, tá? Então vamos ver aqui um pouquinho. Ó. Preconceito linguístico. Você já reparou que alguns objetos recebem nomes diferentes dependendo de quem os menciona? É o caso de algumas frutas, como a tangerina, né? Ou seria mexerica, né? Que tem o um nome alterado dependendo da região que se está. Então, em algumas regiões aqui do nosso país, a mesma fruta, alguns falam tangerina e outros falam mexerica. Tá? A variação na língua nem sempre ocorre apenas pela região. Outro importante fator que gera distintos modos de se comunicar é o tempo. O que seriam os distintos modos? Modos diferentes, tá? Então, grifem isso aí, tá? Grifem na apostila de vocês, ó. A variação na língua nem sempre ocorre apenas pela região, tá? Então, nem sempre, olha, num estado é falado mexerica, no outro é falado tangerina, tá? Não, nem é sempre por região. Outro importante fator que gera distintos modos de se comunicar, ou seja, modos diferentes, é o tempo, tá? Então, grifem essa parte, até essa parte aí, até o tempo. Um exemplo disso, né, são as gírias, né, que muita gente aí utiliza. Certamente as gírias que a maioria das pessoas utiliza no dia a dia não são as mesmas, né, que os avós usavam anos atrás. Então, as gírias, elas mudam, né? As que são usadas atualmente não são as mesmas que foram usadas pelos nossos avós, ou até mesmo que foram usadas há 10, 15 anos atrás, tá? É importante pensar, então, que os modos de falar podem revelar grandes informações sobre a época do falante, tá? Então, conforme a pessoa fala, isso revela informações sobre a época dele, né? A época em que ele viveu, o que era dito naquele tempo, né? Alguém que só referir-se, alguém que, ao referir-se a algo muito interessante, emprega a palavra supimpa, né? Então, se alguma pessoa, né, achou algo muito legal, né? Hoje em dia, eu nem sei, porque a coisa muda tanto, e eu não sou muito de falar gíria, hoje em dia acho que tá top, né? Que as pessoas falam, ó, é top, né? Seria uma coisa muito interessante. Antigamente falava supimpa. No meu tempo, a gente falava 10. Nossa, 10 esse negócio. O negócio é 10. É maneiro. Era mais ou menos isso. Que hoje eu já não escuto falar muito. Tá? Então, supimpa é algo bem antigo mesmo. Então, isso provavelmente seria de uma pessoa com mais idade. Né? Em contrapartida, se alguém diz da hora é do meu tempo. Ou maneiro, imaginamos que se trata de uma pessoa mais jovem, por exemplo. Tá? Então, aqui, ó, as gírias diz muito também do tempo, né, da pessoa, né? Se é uma pessoa mais velha, se é uma pessoa mais jovem. Por quê? Porque a gíria vai mudando, né? Ela muda de tempos em tempos, né?
O que é falado hoje, praticamente há 10 anos, não eram outras gírias, tá? Eram outros tipos de palavra. Costuma-se acreditar, peraí que eu vou admitir o Miguel aqui, pronto. Costuma-se acreditar que a língua falada antigamente seja sempre superior à língua do presente, tá? Então, algumas pessoas dizem que a língua antigamente ela era superior, ou seja, o vocabulário, né, era superior ao que é falado hoje no presente. Isso é um equívoco, tá? É um erro e configura o que chamamos de preconceito linguístico, tá? Uma vez que desconsidera as variações linguísticas, sejam elas históricas ou geográficas, tá? Como um fenômeno social esperado. Histórica, relacionada ao tempo, e geográfica, relacionada ao quê? A localização, tá? Se as línguas antigas fossem superiores e intocáveis, ainda estaríamos falando latim, que é de onde nossa língua foi derivada, e hoje o latim é considerado uma língua morta, tá? Hoje não se fala latim. Eu estudei na faculdade, nós tínhamos uma disciplina chamada latim. Então, nós tínhamos, né, essa disciplina falada latim para que nós tivéssemos a noção, né? Depois nós tínhamos a filologia. A filologia era como se diz, como a língua portuguesa foi originada do latim, tá? Algumas pessoas não é que falam latim, né? Algumas falam. Se eu não me engano, quando a pessoa entra, estuda para ser padre. Então parece que aí eles estudam latim. Mas é uma língua morta, tá? Não tem assim um país que fale o latim, tá? Alguém então está levantando a mão aqui, eu vou abrir o chat, só um minutinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, Aquiles. Se quiser que eu abra o áudio, eu abro também. Dondoca, Sara. Dondoca era. Eu não sei nem o que é utilizado. Aquiles, eu nem lembro. Para te falar a verdade, eu nem lembro. Faz muito tempo. E nós tivemos essa disciplina um semestre só. Eu lembro que foi um semestre que a gente teve latim, mas eu não lembro. Eu não lembro de uma palavra para poder te falar. Isso, Dondoca era aquela pessoa. Como é que eu vou poder te dizer? Se eu tiver errado, se o pai tiver, ele me... Isso, né? De alta sociedade, rica e cheia de frescura, sabe? Assim, que ela não me rele e não me toque, sabe? Toda metida. Era uma dondoca, aquela pessoa que não lavava um copo. Era mais ou menos isso. Né? Tanto que as pessoas, hoje em dia não, mas até no meu tempo, quando assim, vamos supor, tinha alguma moça, sabe aquela moça que não fazia nada dentro de casa, não ajudava a mãe a fazer nada, não lavava um copo, um garfo, falava, ela é dondoca, né? Ela acha que ela é dondoca. Sim, acaba esquecendo aqueles porque não pratica, né? Igual, eu já dei aula de inglês durante bastante tempo e eu fazia curso de inglês. Só que se você não praticar, você acaba esquecendo. Não que você esqueça tudo, você acaba esquecendo algumas coisas, né? Eu lembro que teve um tempo que eu morei em Brasília e eu fiz um ano de faculdade lá, eu transferi para lá. E o meu professor de inglês, ele era filho de um americano e ele morou nos Estados Unidos. Então ele falava assim que para você não perder né, o costume, você tinha as pessoas, vamos supor, quem falava inglês bom, que as pessoas tinham que tentar se comunicar. Então ele falava assim para a gente: liga um para o outro, fala quando vocês ligarem um para o outro, conversem em inglês, porque se você não pratica, você acaba esquecendo, né? Você vai lembrar de algumas palavras, mas principalmente a conversação você acaba depois esquecendo, né? O que a gente fala, acaba enferrujando. Mas do latim já eu não lembro nada, porque faz muito tempo. A faculdade, eu lembro que a gente teve um semestre só dessa disciplina e era uma vez na semana. Batuta,
Batuta eu lembro, Sara, só não lembro o significado da palavra batuta. Patavinas também, eu só não lembro o significado, eu lembro de ouvir a palavra. Certo, pessoal? Então, esse preconceito de falar que a língua falada antigamente é superior à que é falada hoje, isso é um preconceito linguístico, tá? Porque é o que diz aqui, né? Nós falaríamos ainda o latim, né? Caso isso fosse correto, ok? Evidentemente, de acordo com o gênero textual, né, nós não usamos gírias, né? Então, evidente que, né, conforme o que a gente vai escrever, ou até mesmo falar, né, a gente não vai usar gíria. No caso de um trabalho pedido por um professor, né, nós empregaremos as regras gramaticais aprendidas na escola, tentando usar uma linguagem mais formal. Mesmo assim, ela ainda apresentará diferenças em relação a como nossos avós escreviam, né? A maneira como a linguagem formal se apresenta também muda com o tempo, tá? Antigamente, muito, mas muito antigamente mesmo, tinha palavras que eram escritas com PH para formar o som do F, né? Porque eram palavras que foram derivadas do latim. Então, eles usavam muito, ó. Eu lembro que muito, eu não sei falar o tempo, tá? Mas muito antigo mesmo. Farmácia era escrito com PH, né? Porque eram palavras que eram derivadas do latim. Então, eles costumavam pegar algumas, né, algumas coisas ali e manter, tá? Então, muitas palavras ainda eram escritas de uma forma e hoje não são mais, né? Um exemplo é a palavra você, né? Que ela era escrita vós me se. As pessoas quando, mas muito isso séculos atrás, né? Ao se referirem a outras, elas falavam vós me se, tá? Depois foi indo e virou você, que hoje a maioria já fala se, né? Certo? Então, pessoal, a gente não deve ter esse tipo de preconceito linguístico, tá? Até mesmo como em relação ao modo que a pessoa fala, porque em diferentes estados, né, o que significa uma coisa aqui, lá significa outra. Até mesmo sotaque, tem pessoas que têm preconceito em relação ao sotaque, né? E não é errado, tá? A forma como a pessoa fala, né? Aqui mesmo a gente tem região de Sorocaba, Itu, onde as pessoas falam dia, ao invés de falar dia, falam tia, né? O i eles pronunciam como se tivesse um h ali no meio, né? O ti, o di, quente, certo? Então tem pessoas que falam, tá falando errado, porque aqui a gente fala quente, dia, tia, né? Não está errado, né? Cada maneira, cada lugar tem a sua maneira, né? Então isso aí são as variações regionais da língua, tá? Alguém levantou a mãozinha ali, deixa eu abrir o chat. Pronto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Puxa, puxa bastante, né? Igual aqui, né? A gente fala porta, o nosso R, né? É mais puxadinho. Ah, Batuta é uma pessoa legal. E tem lugar que fala porta, porta, né? Então, a gente não pode aí questionar. Cada região tem sua maneira, né? Eu lembro quando eu morei em Brasília, aqui a gente fala tomar banho. Lá eles falavam banhar. Ah, eu vou banhar, né? E o lanche da tarde, que a gente fala, tomar um café, lá eles falavam lanchar. Ah, vamos lanchar, né? Então eles costumavam falar isso, vamos lanchar, ok? Então cada um, né, cada região tem sua maneira de falar. Que isso, Manu? Que monte de número é esse? Ah, legal, Sara. É bacana pesquisar, né? De ver como, né, as gírias, porque as gírias mudam, né? Elas mudam conforme o tempo, elas vão mudando, né? Imagina, tranquilo, Manu. Conforme o tempo elas vão mudando, né? Então as que são faladas hoje, algum tempo atrás elas não eram nem conhecidas, né?
E se você vê a mesma coisa, né? Igual você falou, batuta é uma coisa para que era legal. E hoje em dia usa-se, acho que é o top, né? Isso, tutu, né? Ó, tutu, dinheiro, né? Então as gírias vão mudando, tá, pessoal? Então a gente não deve ter esse preconceito, tá? Linguístico, nem histórico e nem geográfico, tá? Alguma dúvida? Isso, fichinha é quando você queria dizer que alguma coisa era fácil. Você ia fazer uma prova e falava assim, né? Ah, ó, essa aqui é fichinha, né? Bacana, bacana ainda uso, ainda para falar algumas coisas. Quando a pessoa fala alguma coisa para mim, eu falo, ah, é bacana, né? Que seria o legal. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então aqui, ó, é curtinho esse assunto, bem curtinho e legal. Chuchu Beleza, que é bem antigo. Então vamos lá na página 42, tá? Exercício do 1 ao 6. Deixa eu só dar uma olhada aqui se dá para fazer todos. Eu acho que dá para fazer todos hoje. Se não der tempo, se a aula fechar, tá? A gente fica aí o que não der para fazer de tarefa. Vamos tentar fazer do 1 ao 5, tá? Aí o 6, que é ali né, seria que uma resposta a uma pessoa, né? O que você responderia a uma pessoa se lhe dissesse que a maneira como se fala antigamente era melhor do que o modo como se fala hoje? Lembre-se de que é importante a resposta ser respeitosa e convincente. Vamos tentar fazer do 1 ao 6. O 6 também dá para fazer, tá? Se não der tempo, fica de tarefa, a gente corrige no plantão da segunda-feira, ok? Então vamos lá, pessoal, na página 42, tá? Até a 44, do 1 ao 6, ok? Aí já ficam preparados aí, ó, que no 4, né, vocês vão ter que pesquisar algumas coisas, algumas aqui são fáceis, né? E quem não souber, podem pesquisar aí, ok? Então vamos lá. Aí quem for terminando, dá um ok. Já terminou, Evelyn? Isso, a 3 é para reescrever. Mas não precisa escrever a frase toda, não. Só põe ali, né, é, a gíria que você usaria para determinado objeto que estragou. Que você colocaria para estragou, tá? Não precisa escrever, né? Você só vai colocar que gíria você usaria para, letra A, determinado objeto estragou. Então, que gíria você usaria para algo estragado? Oi, Pedro, pode perguntar.
Pedro, quer perguntar alguma coisa? Quer que eu abra o seu áudio? Não, Pedro, ó, presta atenção aqui, ó, na 3, ó, vamos ler, ó. Para cada uma dessas situações, que gíria você usaria, ó? Que gíria você usaria para determinado objeto que estragou? Que gíria você usaria para falar que uma coisa estragou? Na 2, ah, tá, na 2. Espera aí, você está falando da 2. Eu fui lá na 3, ó. Em relação ao exercício anterior, reescreva o enunciado escolhido por você, o enunciado que você escolheu, tá? Ali você tinha que assinalar um enunciado, tá? Então, o que você assinalou, o que foi escolhido por você usando a linguagem formal atual. Se julgar necessário, consulte o dicionário. Aí você vai reescrever, tá? Na 2 você tem que reescrever a frase usando uma linguagem formal. Entendeu, Pedro? Acabou, Mariane? Ok. Dá mais um tempinho. Para quem for acabando, me avisa, a gente corrige. Ok, meninas. Dá mais um tempinho e a gente começa a corrigir. Alguém mais? Acabou? Acabou, Gustavo. Podemos começar a corrigir, pessoal? Podemos? Então vamos? Tem falta menos 5 minutos. Não, não tem problema, o Diogo. Agora você acompanha a correção aqui, tá bom? Vamos começar então?
Então, beleza. Então, vamos lá. Número 1. O enunciado cuja linguagem sugere que o texto foi produzido há muito tempo é... Letra B. Na semana anterior tinha feito 2 suetos, ó. É um trecho que foi tirado de um livro de Machado de Assis, tá? Letra B. Suetos é a mesma coisa que feriado, folga, tá? Ok? Ou então, pode ser um feriado escolar, tá? Então vamos lá. Em relação ao exercício anterior, reescreva o enunciado escolhido por você, usando linguagem formal atual. Se julgar necessário, consulte um dicionário. Então, como que ficaria? Isso também, matar aula, tá? Tem esse significado também, mas para usar numa linguagem formal, atual, como ficaria? Na semana anterior, alguém conseguiu fazer aí? Na semana anterior, isso, tiveram 2 feriados escolares. Completa aí com escolares, tá, Sara? Então, ó, pessoal, todo mundo prestando atenção. Na semana anterior, tiveram 2 feriados escolares. Todo mundo colocou isso? Na semana anterior, tiveram 2 feriados escolares. Não, Caio, eu sei, eu pesquisei também, não, mas nesse sentido, tá, ele se refere a feriados escolares, tá? Eu procurei também e ele deu vários significados, inclusive esse aí de camurças, 2 camurças, tá? Então coloquem aí, na semana anterior tiveram 2 feriados escolares, ok? Então vamos lá para o número 3. Então, para cada uma dessas situações, que gíria você usaria? Ó, para determinado objeto que estragou. O que vocês colocariam? Bugou, isso. Bugou. Na letra B, você se depara com algo muito interessante, né? O que você vai dizer? Top, isso. Aí, no caso, o louco, Sara, seria uma expressão, não seria uma gíria, né? Você fala o louco, algo que você tá meio... É uma expressão, tá? Da hora também, Pedro. Pode ser da hora. Aqui de sugestão para mim tá chave, né? Que o povo fala, né? Chave, pô, tá chavoso. Tem essas coisas aí, né? Aí já não seria gíria, o Diogo, né? Que interessante. Você está repetindo a frase. Letra C. Você quer chamar alguém que é muito seu parceiro, um grande amigo. Não, você vai chamá-lo, né? O seu amigo. Como você fala uma pessoa que é muito brother e uma outra que o pessoal está usando hoje. Mano, tem uma outra também.